Amém. O Douglas também pede para avisar sobre o curso de noivos. Nós temos um curso de noivos aqui na igreja. Nós temos geralmente 2 desses cursos, desse curso por ano. Então, se você está para casar, ou então se você casou recentemente, você não conseguiu fazer, se você conhece outras pessoas que casaram ou que gostariam, né, estão para casar e gostariam de fazer um curso de noivos, nosso curso de noivos é espetacular. É muito bom. Você pode também conversar com o Douglas e com a Débora, que eles têm as datas certinhos, os horários e tudo aí para fazer essa informação chegar até você. Quantos aí tem a palavra de Deus, a Bíblia, as Santas Escrituras? Levanta aí, deixa eu ver. Faz o inferno ficar nervoso. Vai, balança aí, vai. Diga, eu tenho a palavra de Deus viva em mim. Graças a Deus. Então abra aí comigo em Isaías capítulo 53. Nós estamos falando que nós fomos regenerados. Diga comigo, eu fui regenerado. Diga, eu nasci de novo. Isso, vira para o teu irmão e fala, eu nasci de novo. Aleluia. Isaías 53, verso 11. Vai falar da obra de Jesus, para a gente começar, Isaías 53, verso 11, na minha versão aqui eu estou lendo da King James atualizada, e diz assim, logo depois do sofrimento, falando de Jesus, ele contemplará o resultado da sua obra, falando da morte dele na cruz do Calvário, o empenho da sua alma e ficará satisfeito. Quando Jesus olha para a cruz do Calvário, ele está vendo que a obra dele foi consumada, é perfeita. Diga comigo, a obra de Jesus é perfeita. Estar consumado não é apenas estar terminado, estar consumado foi feito perfeito, vai cumprir o propósito pelo qual eu criei para fazer. Por exemplo, quando você tenta fazer esse violão aqui, você faz o violão, depois dá uma testada nele, depois que você testou e ele está soando perfeito, você diz, está perfeito, está consumado. Quando Jesus olha para a sua própria obra na cruz do Calvário, ele fica satisfeito, sabe por quê? Porque realizou a obra na sua vida e na minha vida. Ele vê a sua obra, não é olhando no túnel do tempo há 2000 anos atrás, não. Ele olha, é para você, e quando ele vê você andando numa nova qualidade de vida, ele fica satisfeito, porque a obra de Jesus é perfeita. Diz aqui que ele olha para a sua obra e ele ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos. E ele levará as nossas iniquidades e também as nossas culpas. E as consequências das nossas culpas. E iniquidade, gente, no Velho Testamento tem a ver com natureza. Iniquidade tem a ver com natureza, velha natureza. Toda vez que você vir iniquidade na Bíblia tem a ver com velha natureza. Então ele levou sobre si a nossa velha natureza. Agora eu vou lá em 1 Pedro, que é o nosso texto dessa série. A Bíblia aqui diz em Isaías 53 que ele justificará a muitos. Justificará a muitos. E justificar é declarar que não há mais condenação. Justificar é dizer que a sua natureza foi trocada de tal forma que não há mais condenação para a sua vida. Ele olha para a sua vida e ele não vê a natureza do pecado, ele não vê o porquê te condenar, e aí ele fica satisfeito, porque Deus, ele não quer te condenar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, mas ele convence a igreja da justiça. O Espírito Santo não está em você para te convencer do pecado, para quando você pecar, bater na tua porta e dizer, olha aí, hein, você pecou, hein, olha o inferno, hein, o inferno está aí para te engolir, hein.
O Espírito Santo está em você para te convencer da justiça, de que você é justo, e toda vez que você peca, a Bíblia diz que você tem um advogado nos céus. O Espírito Santo bate no teu coração e fala assim: você é justo, hein? Levanta a tua cabeça, olha para o sol da justiça e continua andando, porque você foi justificado, a obra dele está completa, ele está satisfeito com aquilo que ele fez em você, ele não te coloca para baixo. O Espírito Santo, ele te encoraja. A Bíblia chama ele de Paráclitos, e Paráclitos não é só o ajudador, o consolador. A palavra Paráclitos significa o encorajador. Que encorajador é esse que me coloca para baixo quando eu peco? O Espírito Santo te encoraja a continuar a vida cristã. O Espírito Santo te encoraja a avançar, a progredir, a prosperar, a continuar, a não desistir. Essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Ele te encoraja. Seja um agente do Espírito Santo aí para o teu irmão e fala aí: o Espírito Santo te encoraja. 1 Pedro capítulo 1. Verso 22, diz assim: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, ou seja, quanto mais você obedece à verdade, mais você purifica a sua vida, mais você limpa a sua vida. A verdade que leva ao amor fraternal, ou seja, o exercício da palavra faz com que outros se beneficiem da obra de Cristo na sua vida. Não fingindo, amai uns aos outros de todo o coração. Verso 23, fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, ao qual é viva e operosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Essa é a palavra que mexe com os nossos corações. Essa é a palavra que mexe com a nossa vida. Gente, a regeneração não é um ato do teu esforço. A gente tem visto isso. A regeneração é um ato da graça. E por ser um ato da graça, a nossa adoração é uma resposta à graça de Deus. Gente, o primeiro ato de adoração que você teve foi quando você disse sim para Jesus. Porque você foi salvo pela graça. Ali começou a tua vida de adoração a Deus. Mas espera aí, pastor, eu não cantei, eu vim ao culto, eu não dei dízimo, eu não dei oferta, eu não fiz nada. Eu ouvi a mensagem, no final algo mexeu no meu coração e eu disse sim para Jesus. Sim, ali começou a sua trajetória de adoração, porque você pela fé respondeu à graça de Deus. A graça de Deus é a influência do Espírito Santo na tua vida. Quando você decidiu escolher a Jesus, é porque o Espírito Santo te influenciou para que você escolhesse Jesus. E aí naquele momento você sentiu algo no teu coração e você disse: eu preciso desse Deus, eu preciso, não é de uma mensagem não, gente, eu preciso dessa pessoa continuamente na minha vida. O cristianismo é muito mais do que uma mensagem. O cristianismo é um relacionamento com uma pessoa chamada Cristo, Jesus Cristo, e a sua unção. Nós somos cristãos porque nós carregamos Cristo, e Cristo é a unção de Deus, a unção que despedaça fardos, a unção que quebra jugo. Essa é a unção que todo cristão tem como nova natureza, como nova criatura, porque nós temos o Espírito Santo. E a tua jornada de adoração começou no ato da regeneração. Tito, anote aí, eu vou ler para você. Tito capítulo 3, verso 4 a 7, diz assim, olha só: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador,
e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticados por nós. Não foi porque você se esforçou para fazer o que era certo, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça. Eu comecei lendo Isaías 53, que a obra de Jesus, através da obra de Jesus, Ele justificou a muitos. E aqui Tito está corroborando com isso, dizendo que nós fomos justificados pela graça, para que nós nos tornemos seus herdeiros, segundo a expectativa da vida eterna, a esperança da vida eterna. João capítulo 17, verso 3, vai dizer que a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho, a quem tu enviastes. A expectativa que nós temos é a manifestação desse conhecimento presente todos os dias na nossa vida. Nós nos relacionamos com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o Rei da Glória. Como regenerados que nós somos, nós temos a capacidade de nos envolvermos com Deus, gente. O mundo está lá fora clamando por justiça, não entendendo que a justiça verdadeira é a justiça que vem mediante a cruz do Calvário. Essa é a única forma com que homens conseguem ser justos, através da justiça de Deus. Não através de placa, não através de bombas, não através de protestos. É através da justiça de Deus em Cristo Jesus que muda a sua natureza. E quando nós somos novas criaturas, o mundo tem que responder à nova criação. A natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza geme pela manifestação da nova criatura. A natureza geme por pessoas regeneradas. Não adianta você tentar entrar no sistema para mudar o sistema. Esse sistema precisa ser retirado, removido, para que o reino de Deus se estabeleça na nossa sociedade. E esse sistema está em você, é o sistema do reino de Deus, é o governo do reino de Deus que está em você. E eu quero ver com você hoje 10 características de um coração regenerado. Não se preocupa não que vai dar tempo. 10 características de um coração regenerado. E a primeira característica, gente, é a característica de que nós temos um novo Senhor sobre a nossa vida. A alma regenerada, o espírito regenerado tem um novo Senhor, portanto, nós removemos qualquer outro falso e disfuncional Senhor que previamente nos governava. 1 João 5,18, anote aí, diz assim: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Se você é uma pessoa regenerada, uma qualidade da sua vida regenerada é que você não é escravo mais do pecado. Você não é mais escravo da velha natureza. Você não é mais escravo do inferno. Você não é mais escravo do inimigo, de Satanás. Você é filho de Deus, servo do Deus Altíssimo. Isso é uma qualidade da sua nova vida. Abra comigo aí em Josué. Olha só o que Josué, capítulo 24. E Josué fala isso de forma enfática para o povo de Israel. Josué capítulo 24, lá no finalzinho do livro de Josué. E Josué se posiciona aqui, gente, para nos dar um modelo de uma vida transformada. Josué, gente, era um escravo. Você lembra que Josué, ele fez parte daquele povo que foi liberto do Egito. Josué era um escravo que teve a sua mentalidade transformada para que ele pudesse levar o seu povo em liberdade na sua trajetória no Egito.
E aqui no final do livro de Josué, Josué capítulo 24, verso 14, diz assim: agora, portanto, temei ao Senhor. Uma característica da nossa adoração: se dediquem ao Senhor, sejam fiéis ao Senhor, e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Jeová. Porém, se não vos parece bem servir a Jeová, ou seja, escolha quem vocês vão servir. Escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como líder da minha casa, eu estou decidindo, nessa casa quem manda é Deus. Como nova criatura, você tem essa força dentro de você de estabelecer a quem você serve. E a quem você serve, você acaba influenciando outras pessoas, gente. Gente, presta atenção, nós somos seres influenciáveis. Pastor, ninguém me toca, Todos nós somos seres influenciáveis. Diga-me com quem andas. Eu te direi que, mas pastor, eu só estava lá com eles, mas você só estava lá com eles sempre. Pastor, eu só estava ali na esquina, você só estava lá na esquina sempre. E aí o Salmo 1 fala assim, cara, nem anda com eles. Não para, não anda e não se assenta. Para que você não seja influenciado. Mas pastor, a Bíblia não diz que eu tenho que ser sal. A Bíblia não diz que eu tenho que ser luz. Então eu tenho que estar lá no meio deles. Mas cara, você tem que ter a tua consciência fortificada. Para que você seja uma influência e não seja influenciado. Você é um embaixador do reino de Deus. Aonde você for, luz está com você. Aonde você for, você tem a qualidade do sal para preservar. Você tem a qualidade do sal para preservar. Você tem a qualidade do sal para preservar. Quando você joga sal, você está preservando as vidas ao seu redor. Quando você joga o reino de Deus e influencia outras pessoas, você está jogando sal para preservar aquelas vidas. Como novas criaturas, nós sabemos quem nos governa. A nova natureza é dependente de Deus e por isso se submete a ela. Número 2, pessoas regeneradas são novas criaturas. Isso quer dizer que são transformadas nos níveis mais íntimos da sua existência. A tal ponto que Saulo recebe um novo nome. Que Pedro recebe um novo nome. Que Cefas recebe um novo nome. Saulo passa a se chamar Paulo. Por causa da existência que mudou dentro dele. Cefas se chamou Pedro, porque foi uma qualidade total de vida que foi transformada. A Bíblia diz que nós receberemos um novo nome, lá em Apocalipse. Sabe por quê? Porque a sua natureza foi transformada. Aquele antigo você já não existe mais. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo. O teu destino, o teu futuro, a tua vida, tudo se fez novo. Gálatas 5,16, aqui na versão da King James, diz assim: não há de fato o menor valor em ser ou não circuncidado. O que realmente importa é ser nova criação. O que realmente importa é você ser regenerado pela palavra de Deus. É isso que importa. Não importa as marcas que você fez no seu corpo. Não importa aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer. O que importa para Deus é a obra que Ele vê através de Cristo Jesus. E Ele fala assim: estou satisfeito. Ele não fica satisfeito com as suas obras, ele fica satisfeito com a obra que Jesus fez. Foi isso que nós lemos lá em Isaías 53. Não é o quanto você lê a Bíblia, não é o quanto você ora, é o quanto Jesus já fez por você. O ler a Bíblia e o orar é consequência da nossa paixão por Ele.
Fala sério, quando você estava apaixonado lá pela tua esposa, você não ligava para ela toda hora? Hã? Agora quando ela liga, ela fala, pá, já veio a jararaca. Não é assim o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é todo dia, é gostoso. É gostoso falar com Ele, é gostoso ser influenciado por Deus. Eu estou fazendo um estudo sobre o tabernáculo que eu vou dar no 3º ano da escola bíblica. É interessante você saber que a bacia, o incenso, o altar de incenso, aquilo que dava fogo para o altar de incenso, aquelas pedras eram tiradas do altar de sacrifício. Isso quer dizer que a sua vida de oração tem que ser incendiada pelo altar de sacrifício de Jesus. É o sacrifício de Jesus que incendeia a tua oração. É o sacrifício de Jesus que bota fogo na tua oração. Junto com esse incenso que era colocado, era misturado sal. E o sal é símbolo de aliança com Deus. Toda oferta tinha sal, para lembrar os sacerdotes da aliança que Deus tinha feito com os sacerdotes. Então a oração, o cheiro de oração que subia, eles estavam se lembrando, seremos sacerdotes para sempre. Mas isso porque nós fizemos alguma coisa? Não, porque Deus escolheu a gente. Então a minha vida de oração me lembra quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou nova natureza, eu tenho nova identidade. Algo mudou aqui no meu coração. Ponto 3, pessoas regeneradas têm uma nova identidade. Sua velha identidade não mais te define. Sua velha identidade não mais te define. Ouve o que eu vou ler para você, Efésios capítulo 4, verso 20 a 24 na Bíblia, a mensagem. Olha só que interessante, muito legal. Vocês aprenderam de Cristo. Acho que aprenderam direito. Que foram bem instruídos na verdade. Exatamente como a temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida, tem de ser abandonado. É pura podridão, doideira total, está aqui na Bíblia a mensagem, é doideira total, saiam fora, vira para o teu irmão e fala aí, saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se uma realidade nas nossas vidas. Esse é o estilo de vida que nós temos. Pessoas regeneradas têm uma nova identidade. Paulo chega ao ponto de dizer, mas a quem eu denegri? A quem eu fiz mal? Peraí, você não lembra, Paulo? Você não lembra que você estava lá escondidinho? Estevão, vou citar só um. Estevão, lembra alguma coisa aí para você? Não. Porque aquele era Saulo, não era Paulo. Você percebeu como é que é doideira a mensagem da cruz? O velho homem ficou para trás, e Paulo se via segundo a obra regeneradora de Jesus. Ele falou, aquele lá não existe mais, aquele lá morreu, foi sepultado, e hoje quem existe é Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, não Saulo, o perseguidor dos cristãos. Sua vida passada acabou. Você tem uma nova identidade. Abra lá comigo, volta lá para 1 Pedro, olha só a identidade que Jesus te vê. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Pedro 2,9 diz assim, porém, vós sois geração eleita. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus te escolheu. Mas quem sou eu, da menor casa, da menor tribo? Deus te escolheu, não me pergunta por quê, Ele tem um propósito para cada um de nós, Ele te escolheu, vós sois raça eleita, geração eleita, sacerdócio real. Isso quer dizer, o papel do sacerdote, gente, era representar a Deus na terra. O papel desse reino, quem é que vai propagar esse reino? Somos nós sacerdotes. Eu fui a uma viagem na Inglaterra um tempo atrás, em Gloucester,
E o papel do prefeito, ele deixou bem claro: o meu papel é representar Gloucester para as outras cidades da Inglaterra. O papel dele era de embaixador, era o embaixador de Gloucester, esse é o nome da cidade, Gloucester. O nosso papel como raça eleita, como sacerdócio real, é representar o reino de Deus. É assim que Deus te vê. Continue lendo aí: nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é a fim de proclamar as grandezas daquele que vos convocou, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se nós andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia! Número 4, pessoas regeneradas têm uma nova mentalidade, que te capacita a você se deleitar na palavra de Deus, gente. Uma nova mentalidade que diz, que vê valor nas escrituras. Quando você olha para as escrituras, já tem gente que acha que é um peso. Ah, pastor, mas tem que ler a Bíblia? Poxa, pastor, mas eu sei que Romanos diz que a gente tem... Poxa, pesado que Deus pegou com Josué, hein? Medita na minha palavra de dia e de noite. Mas pastor, eu trabalho, eu estudo, ainda tem que ler a Bíblia, pastor? Mas pessoas regeneradas têm prazer. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu não sou regenerado? Não, estou dizendo que você talvez não tenha essa consciência, mas esse prazer está aí em você, na sua nova natureza. Você só tem que acessar ele. Tem uma nova mentalidade. Às vezes a nossa mentalidade atrapalha a gente. Você cresceu tanto tempo, pastor, mas eu não leio um livro. Gente, tem gente que chega aqui na escola bíblica que já chega falando. Aí chega aqui na escola bíblica, a gente tem que ler de cara no primeiro ano o azulão da fé. E fica doido, né? Fica doido tendo que ler em 3 meses aquele livrão. Quando chega no segundo ano, tem que ler o Novo Testamento todo. Mas ler o Novo Testamento todo, pastor, tem que ser todo. Não pode ser só o Evangelho, não. Aí você vai perguntar para essas pessoas que se deixaram renovar as suas mentes, elas falam para você: hoje eu não consigo deixar de ler um livro por mês. Eu tenho que ler, porque isso me abençoou. Mudou de mentalidade, está dentro de você. Romanos 7:22 vai dizer assim: porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, nos princípios de Deus. 1 Pedro 2:2 vai dizer: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E se criança não recebe leite, o que ela faz? E não chora não, meu irmão, berra. Pergunta aqui ao pastor William, que tem recém-nascido. Berra, meu irmão, porque ela sabe que aquilo é importante. A única coisa que ela sabe fazer é gritar, é berrar. Então eu quero. A gente canta aqui, gente: Deus, eu preciso de ti, Deus, tenho fome de ti. E Pedro está dizendo: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Paulo vai dizer a Timóteo: desenvolvei a vossa salvação. Está dentro de você. Isso que eu estou falando aqui está dentro de você. Está na sua nova natureza. Eu estou dando para você 10 características da nova natureza. Ponto número 5, pessoas regeneradas têm novas emoções, para que possam amar a Deus, a outros cristãos, outras pessoas e até mesmo os nossos inimigos. Você lembra que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Não é tolera os vossos inimigos, não. É amai os vossos inimigos. E amor doa vida. E você sabia que você tem vida dentro de você? E quando o teu inimigo chega para você, para passar a tua perna, e o Espírito Santo fala assim: dá uma palavra que abençoa ele. Não dou. Você está retendo vida. Nós não fomos chamados para reter vida. Nós fomos chamados para dar vida e dar em abundância. Você é um centro de distribuição do reino de Deus.
Você não é uma represa, você é um rio que flui. A Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem vida dentro de você para outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Não retenha a vida que há em você. Sabemos, gente, que o amor é uma decisão, mas essa decisão deve encher e deve mexer com as nossas emoções, para que nós possamos amar, não com amor fingido. Te amo tanto, mas eu estou te amando porque eu tenho que amar. Pastor, eu tenho que vir para a igreja, então eu venho. Não, a Bíblia diz que a decisão de amar a Deus deve mexer com as suas emoções. E você começa a obedecer, porque você ama a Deus. Isso mexe com as suas emoções. Daqui a um tempo, você está querendo mais. Eu venho para o culto de terça, eu venho para o culto de quinta, eu venho para o culto de 4 cultos no domingo de manhã, porque eu quero mais de Deus, eu estou procurando por mais de Deus. E essa igreja aí se inscreve de novo pela 5ª vez na escola bíblica, e passa mais 2 anos, porque eu quero mais de Deus. Isso mexe com as tuas emoções. A Bíblia não diz para você negar as suas emoções. A Bíblia diz para você colocar as suas emoções debaixo da soberania do teu espírito. É o teu espírito quem incendeia as tuas emoções. Nós somos pessoas apaixonadas. Os pastores aqui são pessoas apaixonadas por Jesus. E por sermos pessoas apaixonadas por Jesus, nós queremos mostrar ao mundo quem Jesus é. Com amor não fingido. Ponto 6, pessoas regeneradas têm novos desejos por santidade, e seus desejos não são mais para o pecado. Romanos 7, de 4 a 6, vai dizer assim, Romanos 7, de 4 a 6, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outros. Diga, eu pertenço a Jesus. Você lembra que nós vimos aqui em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que nós somos propriedade exclusiva. Recentemente eu adquiri um novo apartamento, comprei um novo apartamento. Obrigado pela sua empolgação, aleluia. Eu comprei um novo apartamento. A gente estava lá na imobiliária, coisa e tal. Eu fiquei pensando, tem algumas imobiliárias que perdem exclusividade. Ou seja, você vai, eu quero botar minha casa para vender. Tá bom, nós temos aqui um contrato de exclusividade. O que isso quer dizer? Que você não pode vender mais, não pode vender com uma nem com outra. Quando você casa, aleluia, é contrato de exclusividade. As outras mocreias ficam para o chinelo. Acabou. Não dá para ficar procurando. Se você já achou, então é exclusividade. E Deus fala para você, você é minha propriedade exclusiva. Eu não te divido com ninguém. Deus não vai te dividir com o pecado. A Bíblia fala no Velho Testamento que Deus tem inveja. A Bíblia fala que ele fez aliança com Israel, mas Israel, ele, por mais que Deus tenha desposado, tenha casado com Israel, Israel anulou a aliança de exclusividade. Então o que Deus tem com você é exclusividade. E é o que está dizendo aqui, para pertencerdes a outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, libertos da incapacidade de servir a Deus, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ou seja, nós não servimos porque, pastor, está escrito, se eu não obedecer eu vou ser morto. Não, nós servimos na novidade do espírito, e o espírito que você tem é um espírito vivo. O espírito que você tem como nova criatura é um espírito vivo para Deus e morto para o pecado.
É um espírito que está ativo para as coisas de Deus. Por isso, quando Deus traz você para adorar a Ele, a cultuar a Ele, você se desprende da sua própria mentalidade e você diz: o meu espírito é vivo, eu vou adorar de maneira viva para Deus, para que outras pessoas sejam abençoadas. Você sabia que o seu louvor abençoa outras pessoas? Você sabia que quando você louva, eu estou dizendo louvar de verdade, ok? Não estou falando que você veio para a igreja e ao vir para a igreja, só vir para a igreja louvar a Deus. Estou falando com espírito, alma e corpo. Você sabe que a gente está aqui no palco e a gente consegue observar as pessoas. Você sabia que quando você louva, você me abençoa? Vira e mexe, a gente recebe aqui de cima, né? A pessoa: poxa, o seu louvor me abençoa, o seu louvor me abençoa. Mas você não sabe que o seu louvor me abençoa. Quando eu vejo pessoas livres, novidade de vida. Quando eu vejo pessoas dizendo para Deus: Senhor, eu te amo, isso me abençoa, isso me motiva. A Bíblia diz para nós nos reunirmos, sabe para quê? Para que nós nos motivemos. Nós estamos cultuando a Deus, nós estamos reverenciando a Deus, nós estamos prestando culto a Deus, nós estamos dizendo que Ele é Senhor da nossa vida. Nós nos reunimos para declarar que nós temos vida e vida em abundância. Pessoas então regeneradas, gente, têm prazer numa nova comunidade, têm prazer na comunhão com os irmãos. 1 João 1,3 vai dizer: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A base do nosso relacionamento é Jesus Cristo. A base, nós nos reunimos porque eu me reúno com Jesus e você se reúne com Jesus. Se eu ando na luz e você anda na luz, nós conseguimos andar na luz juntos. Ponto 8, pessoas regeneradas vivem por um novo poder para seguir a Deus. Pessoas regeneradas são capacitadas pelo Espírito Santo. Abre aí comigo em Romanos capítulo 8. Isso é um pouquinho maior, já estamos terminando. Romanos capítulo 8. Não que você vá a algum lugar, né? Está chovendo pra caramba? Então vamos nós. Romanos capítulo 8, verso 4. Quantos aí estão pegando nessa noite que você é uma nova criatura? E que a nova criatura pensa de forma diferente, vive de forma diferente, anda de forma diferente. Romanos capítulo 8, verso 4, até o verso 3. Vamos ler a Bíblia, aleluia. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A adoração da nova criatura é para agradar a Deus. Por isso a gente não adora da forma como a gente quer. A gente não responde da forma como a gente quer. A gente não honra da forma como a gente quer, porque eu não estou querendo agradar a mim mesmo. O meu desejo, a minha nova natureza é para agradar a Deus. Diga comigo, o meu desejo, o desejo da nova natureza que está em mim é agradar a Deus. Aleluia, continue lendo, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, é o nosso caso, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, porque Jesus Cristo te fez justiça lá na cruz do Calvário. Ele te declarou justo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita.
Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Diga comigo, eu tenho vida. Diga, eu sou nova criatura. Aleluia. Ponto 9. Pessoas regeneradas têm prazer em uma nova liberdade. Você é livre. Você é livre em Cristo Jesus. Romanos 6,6 vai dizer, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 7,6 diz, agora porém libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Nós somos livres para servir a Deus. Nós somos livres para servir a nova natureza que está dentro de nós, gente. Nós somos livres. Outro dia não, já faz um tempo eu preguei aqui sobre isso, e eu falei justamente isso. Se você é escravo da nova natureza que está em você, quando a nova natureza diz para você perdoar, o que você faz? Sim, Senhor. Se você é escravo da nova natureza que está em você, quando a Bíblia diz, ande em amor, a sua natureza cola a chapa com aquilo que o Espírito Santo está falando, o que você faz? Sim, Senhor. Porque nós temos que entender, assim como Paulo disse, eu sou escravo da graça. Eu tenho que ser influenciado por Deus. Eu tenho que viver, não há outro estilo de vida a não ser influenciado por Deus. Nós fomos criados para sermos influenciados por Deus. E ponto número 10. O ponto culminante dos efeitos da regeneração é uma nova vida de adoração. É uma nova vida de adoração. Não é adoração somente dos lábios, não é adoração somente do intelecto, é uma adoração onde o Espírito Santo incendeia a minha alma, gera em mim um desejo para adorar a Deus, e esse desejo faz com que o meu corpo adore a Deus. Gálatas capítulo 5 vai dizer do efeito dessa regeneração nas nossas vidas. Eu falei para você que quando o teu espírito recebe a vida de Deus, há um casamento aqui dentro, onde aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E o casamento que tem relacionamento, que tem somebody love, vai gerar o quê? Fruto. Fruto. Não percebeu não? Bebezinho, amor. Bebezinho, amor. Relacionamento que tem comunhão gera fruto. E a Bíblia fala do fruto que é gerado na sua vida quando o seu espírito entra em comunhão com o Espírito de Deus. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei. A sua vida regenerada é muito mais do que vir para a igreja, cantar belos hinos, levantar sua mão, dobrar o seu joelho. A sua vida regenerada afeta você de tal forma que a sua vida frutifica. Beleza? João capítulo 17, para terminar. João capítulo 17. Aleluia. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se é no 15. Capítulo 15. Vamos terminar com João capítulo 15. A vida que adora a Deus é uma vida regenerada por dentro, que gera fruto. João capítulo 15 diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira.
E todo que dá fruto, o que ele faz? Ele limpa, ele poda, para que dê mais fruto. Deus está no ramo, eu falei para você, não de condenar você. Ele está no ramo de confirmar a tua nova natureza, e confirmando a tua nova natureza, você vai limpando das coisas que não procedem dessa nova natureza. Isso é a limpeza que Deus faz em você. Deus não faz limpeza em você batendo na sua cabeça. Deus faz limpeza em você corrigindo o seu caminhar, corrigindo a sua vida. Assim como um tutor faz com o seu discípulo. Ele pega o discípulo e fala: meu filho, anda por aqui. Olha, se você fizesse assim, seria muito melhor. Se você fizesse assim, você produziria mais. É assim que Deus vai te limpando, vai te podando. Verso 3, vós já estás limpo. 1 Pedro capítulo 2, verso 22, vai dizer que nós fomos limpos pela palavra, e isso nos regenerou. João capítulo 15, verso 3 diz: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares, e vos será concedido. Verso 8, o que glorifica meu Pai, é que deis fruto em abundância. A adoração é glorificar a Deus, é dar glória, é atribuir glória, valor. E o que glorifica a Deus, é uma vida que dá fruto em abundância. Assim sereis verdadeiramente meus discípulos, pessoas regeneradas. Os discípulos são pessoas regeneradas. Está falando comigo e contigo. Vá para casa com esse espelho. 2 Coríntios 3,18 diz: contemplando como por um espelho a imagem do Senhor. Contemplando como por um espelho, não vai tentando procurar falha em você não. Contempla a imagem dele, contempla quem ele é em você, contempla o que ele disse a teu respeito, e você vai ver que a sua vida vai começar a se ajustar, e a sua adoração será uma adoração de uma pessoa regenerada que agrada a Deus. Amém? Vamos ficar de pé.